Bom dia, pessoal! Eu sou Pierre, o professor de língua portuguesa. Hoje vamos tentar conhecer o que é sujeito e suas classificações. Vamos destacar que existem os sujeitos indeterminados e como compreendê-los. Observe o slide. O que é sujeito? Sujeito é um dos termos da oração a qual é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado da natureza. Observe, para identificarmos melhor, devemos fazer a pergunta para o verbo. Quem? Observe o modelo. Os pássaros voam. Quem voa? Os pássaros. Então, os pássaros são o sujeito. O menino brinca. Quem brinca? O menino. Então, o menino é o sujeito. Pedro saiu cedo. Quem saiu cedo? Pedro. Dessa forma, Pedro é o sujeito. Os jovens saíram. Quem saíram? Os jovens. Sendo os jovens o sujeito. Classificação do sujeito. Os sujeitos podem ser sujeito simples, aquele que possui apenas o núcleo, ou seja, ele é formado apenas por um nome a qual pratica ou recebe uma ação. Veja o exemplo. Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. Observe que nós temos apenas o nome a qual pratica a ação. Dessa forma, temos um sujeito simples. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Por sua vez, ele é formado por dois nomes ou mais. Observe o exemplo. Pai e filho viajam junto todos os anos. Quem viaja todos os anos? Pai e o filho. Observe que nome de dois sujeitos aparece na oração praticando a ação. Então, ele é um sujeito composto. Sujeito oculto ou sujeito elíptico é aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão, número pessoa do verbo ou por sua presença em algumas orações. Observe o exemplo. Gosto de viajar todos os anos. Quem gosta de viajar? Eu. Observe que o verbo gostar ele está sendo colocado em primeira pessoa do singular. Por isso, temos um sujeito oculto. Sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito da oração ou no contexto do enunciado. Para a flexão verbal, pode ser construído por verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Exemplo: anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciou a morte do prefeito? Não sabemos. Anunciaram. Observe que o verbo é conjugado em terceira pessoa do plural. Dessa forma, temos um sujeito indeterminado. Podendo ser também colocado como verbo transitivo e direto, verbo intransitivo ou verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, mais pronome se. Observe o exemplo. Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Quem não fala? Se fala. Não se determina quem fala. Dessa forma, nós temos um sujeito indeterminado. Agora observe as orações seguintes e tente identificar o sujeito delas. Chove muito nessa cidade. Qual é o sujeito?
há muitos animais no zoológico de Brasília. Para compreendermos melhor, vamos observar as seguintes colocações. Com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza, nós teremos sempre um sujeito determinado. Observe. De manhã choveu muito. Choveu, como é um fenômeno da natureza, nós temos um sujeito indeterminado. Com o verbo haver no sentido de existir. Observe. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Observe que há no sentido de haver, então ele é colocado como um sujeito indeterminado. Com o verbo haver, quando indica tempo decorrido. Observe o exemplo. Aguardo a encomenda há 2 dias. Com os verbos ser, fazer e ir na indicação de tempo ou relacionado a fenômenos da natureza. Exemplos. Era bastante tarde. Fazia frio durante aquela noite. Vai para uns 2 anos que não vejo os meus pais. Pronto, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. E para vocês fixarem melhor, procure as nossas atividades. Com elas você vai exercitar e observar se você realmente compreendeu ou não. Está ok? Tenha um bom dia e um bom estudo!